Bom dia, gente. A gente já vai começar nossa reunião da manhã. Hoje vamos dar continuidade à palestra. Eu até mudei o nome ali, treinamento, porque 3 palestras já se tornou um treinamento. Deixa eu passar algumas informações, né? Quem está aqui visitando, tem um papelzinho ali para preencher, para concorrer no final da palestra ao sorteio que a gente faz aqui. E também, né, as irmãs estão preparando um café ali atrás, tá? Então vai ter 2 garrafas de café lá, quem quiser tomar um cafezinho, vai ter essa oportunidade de tomar. E Deus nos abençoe, né? Que aquilo que a gente começou a falar na semana passada, a gente possa dar continuidade aqui, com a graça do Senhor. Eu quero convidar os irmãos que estão aí, a maioria hoje é a igreja, né? Temos menos visitantes do que na semana passada, mas isso não tira nosso ânimo, nossa empolgação. Vamos cultuar a Deus porque Ele é digno, né? Hoje é o dia que o Senhor nos dá. E ontem eu, ouvindo uma mensagem, né? Porque eu vou trabalhando e vou ouvindo mensagem. Eu coloco lá e vou ouvindo mensagem. O pastor que eu ouvi, que era o pastor Pio, ele trouxe uma palavra muito edificante para a minha vida. E ele disse assim: todo dia quando a gente acorda, a gente deve agradecer porque temos vida. É essa oportunidade de viver que o Senhor nos dá. Mas para nós que somos filhos de Deus, é muito maior ainda, ou deve ser muito maior a nossa gratidão, porque a gente acorda com a confiança, com a certeza de que somos salvos, de que vamos morar eternamente com o Senhor na glória, de que nada pode nos destruir, de que estamos guardados, seguros no Senhor. Então a gente deveria acordar glorificando a Deus, dando glórias, aleluias, e agradecendo o Senhor. Muito obrigado, porque além da vida natural, o Senhor me dá a vida espiritual, a vida eterna. Eu tenho certeza de que nada nesse mundo aqui, por pior que seja, pode me abalar. Se a gente já levanta de manhã com esse sentimento, com certeza o restante do nosso dia vai ser muito melhor. Tá? Então, vamos agradecer ao Senhor. Quero convidar vocês a ficarem de pé, vamos louvar a Deus. Quem tiver com o seu hinário aí, vamos cantar o hino 7. É muito fácil esse hino, nós já sabemos de cor. Vamos cantar com alegria. Hino 7, hoje não vai ter a projeção, né? A projeção ali está ocupada com esses slides. Pedir a nossa irmã Edna que nos ajude, vamos cantar com alegria. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, ó coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Nossa terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou por seu grande poder. Nossa terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos.
forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, Ele nossa fonte de excelso prazer. No céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos ler um texto bíblico que vai basear um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Romanos 12, 1 e 2. Vocês me ouvem falando bastante desse texto bíblico. Romanos 12, 1 e 2. Aguardar os irmãos que estão procurando. Romanos 12, 1 e 2. Na minha versão, a NVT, está escrito assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Agora vocês leiam aí na versão de vocês. Nós, pois, irmãos, pela confissão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o vosso ser da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse texto é um texto muito importante para a gente, porque Paulo aborda aqui sobre as questões do que o mundo faz em nós, de como nós passamos a pensar a partir do que o mundo faz em nós, e a transformação que deve acontecer na nossa mente, para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus não é mau, Deus não cria o mal, Deus não se compatua com o mal, Ele não faz o mal conosco, Ele não faz o mal conosco para a gente aprender alguma coisa. O mal é consequência dos nossos maus atos. Pelo contrário, quando algo mal está nos acontecendo, Deus nos dá caminho, suporte, para que a gente enfrente e vença aquilo ali. Tá? Mas para experimentarmos essa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para nós, precisamos transformar a nossa mente, passar a pensar não no modelo do mundo, mas no modelo de Deus,
Porque o modelo de Deus vai nos dar acesso às bênçãos de Deus que Ele já preparou para nós. Lembrando aqui, acho que foi o texto que eu citei para a mensagem de domingo à noite passada, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais. Nós já somos mais do que abençoados por Deus, mais do que vencedores. Bem-aventurados se andarmos alinhados com a vontade de Deus. Então, acessar essa vontade de Deus para nós é a chave para também recebermos do Senhor as bênçãos que Ele tem para nós. Vamos orar, estamos na igreja, vamos orar, pedir a nossa irmã Roseli que ore a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, mais um dia, Senhor, que o Senhor concede a cada um de nós estarmos, Senhor Deus, juntamente na tua casa, para bendizer o teu nome, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque dormimos e acordamos, porque o Senhor assim permitiu, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, por este dia, por esta manhã, Senhor, a qual o Senhor nos dá para viver. O Senhor nos conduza com o teu Santo Espírito, Senhor, nesse dia, para que possamos viver para o louvor da tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, toma todos aqui, cada família, cada vida aqui representada em tuas santas mãos, conduzindo, Senhor, com força, coragem, Senhor Deus, e não, Senhor Deus, trazendo para a sua vida as coisas deste mundo, mas que nós possamos olhar para ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor da nossa vida, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Pois eu creio, Senhor, que a tua vontade para as nossas vidas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor Deus. Conduza, Senhor, tudo que aqui será, Senhor Deus, falado, explicado, sobre a vida do teu servo, nos provérbios, em tuas santas mãos, que ele possa, Senhor Deus, trazer palavras, Pai, para a edificação das nossas vidas, para nos ajudar, Senhor Deus, no dia a dia da vida de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mundo. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pode se assentar. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês estão interessados em aprender algo importante. Como eu disse na semana passada, aprender ou falar sobre inteligência emocional vai nos auxiliar em muitas coisas, até mesmo em sermos cristãos melhores, tá? Porque vamos aprender a lidar com coisas que são no cotidiano. Nós somos seres sociais, nós não somos seres isolados. Nós vamos ter que interagir com pessoas. A gente nasce em um núcleo de pessoas, a nossa família. Nós aprendemos a lidar com as pessoas da nossa casa, da nossa família. Depois a gente sai para um núcleo social maior, que são as pessoas, os parentes, as pessoas ao nosso redor, a nossa comunidade que nós vivemos, o nosso país. Então a gente sempre vai conviver com pessoas. E nessa convivência com pessoas, nós nos tornamos melhores ou piores. É fato, tá? O objetivo nosso é sermos melhores, não piores. É evoluirmos, é nos desenvolvermos. Por quê? Porque isso vai trazer até mesmo para nós um bem-estar. Vocês vão passar a entender um pouquinho melhor a partir do que a gente vai falar aqui hoje. Terminamos a palestra da semana passada com uma pergunta, que foi essa que está aqui projetada. O que acontece quando não somos supridos suficientemente em nossas necessidades emocionais na infância? Eu vou fazer um resumo, tá? Mas eu estou repetindo a pergunta aqui. O que acontece? Existem necessidades emocionais que precisamos receber dos nossos cuidadores. E quando isso não acontece,
vamos desenvolver esquemas em nossa vida. Foi a frase que eu usei na palestra da semana passada. Foi crianças carentes, adultos desajustados, né? Então precisamos nos ajustar. Muda os slides para mim aí. Aí vamos fazer um resumo aqui da primeira parte. O que é inteligência emocional? Está escrito ali, a capacidade de absorver informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Então, o texto bíblico fala que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Tudo está na mente. Seu comportamento é resultado dos seus pensamentos. Até mesmo as suas emoções são resultado dos teus pensamentos. Por quê? Porque trouxe um exemplo, vou repetir aqui. Não sei se foi esse mesmo exemplo que eu usei semana passada. A raiva é uma emoção. Mas o que causa a raiva? É o sentimento de injustiça que foi feita contra nós. Então nós ficamos com raiva por quê? Porque nos sentimos injustiçados. Mas se eu não me sentir injustiçado, eu não vou ter raiva. Eu posso expressar uma outra emoção. Tá? Então, controlando os nossos pensamentos ou pensando da forma correta, nós vamos regular também as nossas emoções. Tá? Então, essa capacidade de absorver as informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Muda o slide, por favor. Temos 5 pilares ali da inteligência emocional que foi falado na semana passada. Autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e habilidade social. Rapidamente, autoconhecimento é esse olhar para nós mesmos, né? Reconhecer quem somos, reconhecer como somos ativados nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, os gatilhos, né, que ativam certos comportamentos em nós, ter essa ideia e o controle de saber o que faz a gente ficar irado, nervoso, irritado, alegre, feliz, tranquilo. Você tem esse autoconhecimento sobre você. Tendo esse autoconhecimento, você também vai fazer essa autorregulação, que é controlar a forma como você está pensando e, consequentemente, as emoções que vão vir a partir dos teus pensamentos. Automotivação, a capacidade de você automotivar-se a cada dia. Você acorda hoje, talvez os teus pensamentos já comecem a tirar a tua motivação e falar: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir lá ficar sentado 2 horas, eu tenho que ouvir o pastor, quem for. Isso é ruim para mim. Quer dizer, esse é um pensamento que vai tirar a tua motivação. Então você precisa ter a capacidade de ter uma automotivação para fazer o que precisa ser feito. Um exemplo é o teu trabalho. Por que você sai todo dia para trabalhar? Talvez você não goste tanto do teu trabalho, mas você pensa o quê? Se eu não trabalhar, não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu vou ter problemas, porque eu vou ter dificuldade de pagar minhas contas, eu vou ter dificuldade de comprar alimentos, roupa e medicamento, talvez você precise. Então você tem um pensamento que vai te motivar a superar a adversidade, as coisas ruins para você ir trabalhar. A mesma coisa pode acontecer aqui na igreja. Por que eu venho aqui? Pode ser chato, às vezes, conviver com algum irmão, com alguma irmã, com uma pessoa. Tem pessoas desagradáveis, você sempre vai ter, mas você precisa ter automotivação para fazer o que precisa ser feito. O que é melhor, o que é mais importante, o que vai trazer vida para você. Então essa capacidade de se automotivar vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Empatia é aquele consolo, aquele conforto, é entender o que o outro está passando. Como foi dito aqui, não é se colocar no lugar do outro, porque isso não é possível. Você é uma pessoa com uma história totalmente diferente da outra pessoa. Mas você pode olhar para essa pessoa e ter esse sentimento de compaixão, de acolhimento e de ajuda a essa outra pessoa
entendendo o que ela está passando, porque às vezes vai acontecer de você não entender o que a outra está passando, aí vem aquela famosa frase que às vezes a gente fala: ah, isso é frescura. Às vezes a gente fala isso para um amigo, às vezes fala isso para o nosso filho. Por quê? Porque a gente não consegue ter empatia por ela. Talvez aquilo que para a gente é bobagem, para o outro não seja. Talvez aquilo que não nos afete ao outro profundamente. Seja um peso, uma dor para aquela outra pessoa. Tá? Então a gente também, para ter inteligência emocional, a gente precisa ter empatia. E habilidade social, que é essa capacidade de conviver com os diferentes. Eu gosto de falar dessa forma, conviver com os diferentes. Porque senão a gente vai ficar excluindo pessoas e deixando de conviver com elas. Tem lugares, tem momentos, tem situações que a gente pode fazer isso. Mas em situações que a gente não pode fazer isso. Como é que a gente lida? Você vai excluir a tua família se você ainda está nesse núcleo familiar? Você vai excluir teu pai, tua mãe, teus irmãos? Não, você está debaixo do mesmo teto. Você faz parte de uma igreja como essa aqui. Você vai chegar a escolher: ah, esse eu falo, o outro eu não falo, esse eu lido, o outro eu não lido. Não tem como fazer isso. Você é um corpo, um pensamento, a ideia da igreja é que você está fundido no outro. Você está conectado, ligado um ao outro. Não tem como você excluir ou falar: eu não gosto da irmã Edna e ela para lá e para cá. Como igreja vai ser uma hipocrisia. Diante de Deus, Deus vai estar falando: hipócrita, você não é igreja. Então precisamos ter essa habilidade até mesmo para que a gente tenha mais facilidade nas coisas em que a gente está envolvido: trabalho, estudo, comunidade. O mau testemunho, né, às vezes, de um cristão que dentro da sua rua ele não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não dá bom dia, não dá boa tarde. Isso é terrível. Por quê? Porque ele não tem habilidade social para poder conviver com outras pessoas. Por aí, Ian. Falamos sobre essas 5 necessidades emocionais básicas de uma criança, que é aceitação e conexão, ou pertencimento. A criança, né, na sua infância, ela precisa saber, não é o que a gente está falando com ela, passando para ela. Ela precisa sentir que é amada e aceita e que faz parte daquele grupo familiar, daquela família, daquele lugar que ela está inserida ali. Ela precisa disso, é uma necessidade. Tá? Segunda necessidade é autonomia e competência. Se na primeira fase essa criança precisa de proteção, cuidado contínuo, na segunda fase ela já começa a querer voar. Ela precisa desenvolver autonomia. Ela precisa saber que ela é competente, que tem capacidade de fazer as coisas. Tá? Terceira coisa, limite realista. Ou quer dizer, se agora na segunda fase ela já está começando a voar, na terceira fase ela precisa saber que tem um teto, tem um limite, que ela não pode ultrapassar esse limite. Esses limites precisam ser dados de uma forma realista, mas também de uma forma afetuosa, como ensino. A criança dentro do nosso lar, ela é discípulo, aprendiz, aluno, e nós precisamos transferir o conhecimento que ela precisa ali. Quarta necessidade é a espontaneidade e lazer. A criança precisa ter essa liberdade de expressar, de ser quem ela é, de não entrar no molde que eu, pai ou a mãe acha que ela precisa ser. É claro que a gente precisa dar os limites, mas a gente precisa deixar que essa pessoa ela seja espontânea, que ela expresse, que ela tenha a liberdade de falar e de ser quem ela é, tá? Sem crítica, sem julgamento, sem envergonhamento. Quinta é a liberdade de expressão e emoções validadas. A criança precisa ser ouvida, a criança precisa ter opinião, e essa
opinião. Essa fala precisa ser ouvida e com atenção. Ela precisa sentir que você não está apenas escutando, que você está ouvindo o que ela está falando, está dando atenção, está validando o que ela está dizendo. A criança precisa ser ensinada pelo pai, pela mãe, a lidar com suas emoções. Por quê? Porque ela vai sentir raiva. Geralmente a gente vai dizer que é feio sentir raiva, mas é uma emoção que vai acontecer na vida dela. Então você precisa trabalhar. É normal sentir raiva. E a própria Bíblia vai falar sobre isso. Irai-vos, que é sentir raiva, mas não. Então o pai precisa validar essa emoção. Eu sei que você está chateado, eu sei que você está com raiva, porque você não teve a sua vontade atendida, porque você não fez o que você queria, mas na vida isso vai acontecer. Você precisa aprender a lidar com essa frustração, com essa raiva. Então o pai precisa ter essa habilidade de direcionar o comportamento dessa criança para que ela aceite o que ela está sentindo, porque não é pecado ela sentir isso, mas para que ela haja corretamente a partir da emoção que ela está sentindo, para que ela não extrapole, para que ela não faça o que às vezes nós como adultos fazemos, que é agredir, que é prejudicar, que é se vingar. Tá? Então, não somente a raiva, né? Porque a gente vai ter outras emoções. E a gente precisa, como pais, cuidadores, direcionar essa criança, fazendo que, ensinando a ela que essas emoções vão acontecer e que ela precisa lidar com elas da melhor maneira. Aí quando o pai ou a mãe não sabe lidar com essas emoções, como é que fica? Aí você vê às vezes, né, naquela família, naquela casa, aquela gritaria. O pai ou a mãe que não sabe educar o seu filho a não ser por gritos, por agressões, tá? E é um problema que vai perpetuando continuamente. Muda, por favor. Aí responde a pergunta: quando essas necessidades não são atendidas, acontece a formação desses esquemas iniciais desadaptativos, que é chamado na psicologia, tá? São os EIDs. Esquemas são padrões de comportamentos que vão sendo formados numa pessoa desde a sua infância. Iniciais, porque ele começa dentro do núcleo familiar, quando a criança é um bebê, quando ela é uma criança já maior, quando ela se torna uma adolescente, até normalmente os 13 anos, 12 anos, que é onde é formado a persona, ou a personalidade dessa pessoa, tá? Desse indivíduo. Então, dentro dessa primeira infância, que é do 0 aos 13 anos, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que transferimos para essa criança, vai formando a personalidade dela, e a personalidade dela pode ser uma personalidade saudável ou não, tá? Então, cada uma das faltas, e a gente não vai ser suprido, não tem essa ilusão que nós vamos ser supridos plenamente por todas as necessidades, tá? Talvez um pai supra perfeitamente uma necessidade, mas vai falhar em outra. E o que precisa ter é equilíbrio, para que dentro da família, os pais e os filhos, eles sejam supridos na medida correta, sem falta, do meio para cima, para que ela seja uma pessoa que desenvolva a inteligência emocional. Tá? Então temos 5 modos, né, são chamados modos esquemáticos, seriam como gavetas. Vou explicar isso melhor daqui a pouco. São gavetas que se formam ou guardam comportamentos que são formados na pessoa. Tá? O primeiro modo aqui é desconexão e rejeição. Segundo modo é autonomia e desempenho prejudicado. Terceiro modo são limites prejudicados. Quarto modo é orientação às necessidades dos outros. Quinto modo é hipervigilância e inibição. Tá? Muda o slide aí, por favor.
Aí vamos falar sobre cada uma delas, tá? Mas antes, quero explicar aqui mais um pouco aprofundado o que é um esquema. O esquema é um padrão de comportamento que é estabelecido e fortalecido com a falta de uma necessidade. Então ela tem uma origem, uma base, é o não atendimento de uma necessidade emocional básica de uma pessoa, tá? E ele é o conjunto de sensações, crenças, emoções, percepções e memórias, ou seja, tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa história de vida vai formar esse padrão de comportamento. Eu não vou chamar de esquema, mas esse padrão de comportamento. Isso vai ser levado em consideração também o temperamento da pessoa, tá? Porque cada temperamento vai produzir uma reação diferente na pessoa. Mas normalmente, dentro do que foi esquematizado pelos especialistas, ou quem desenvolveu o TCC, isso aqui é mais ou menos um padrão da maior parte das pessoas, tá? O que eles vão desenvolver. Falar um pouco sobre a TCC, né? Temos aqui a área que está presente aqui. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? A TCC clássica, a princípio, foi desenvolvida por Aaron Beck. Tá? Ele começou a desenvolver isso, difundir isso, e muitas pessoas receberam esses ensinamentos, ou essa concepção que ele trouxe. Tá? Dentro da TCC clássica, né, que foi desenvolvida por Aaron Beck, ele vai classificar alguns esquemas, e esses esquemas podem ter acontecido na infância ou até mesmo na fase adulta de uma pessoa. Por quê? Porque nós somos seres em transformação. Ainda hoje nós estamos em transformação, percebendo e recebendo tudo aquilo que está ao nosso redor. E como captamos isso? Pelos nossos 5 sentidos, tá? Pelos nossos 5 sentidos, o que ouvimos, o que vemos, o que nos toca, o que nos cerca, eles vão formando. Existia uma das pessoas que era um dos alunos de Aaron Beck, tá? E ele começou a desenvolver essa terapia dos esquemas a partir dos ages, né? Que é os esquemas desadaptativos iniciais, tá? E ele desenvolver esse esquema, né? Ou essa metodologia para avaliação de um ser humano. Porque são metodologias para avaliar comportamento, tá? O nome desse camarada é Jeffrey Young, tá? E é a TCC mais usada agora, porque faz parte da terceira onda da TCC. E a maioria dos psicólogos, eles têm trabalhado nessa metodologia para entender o ser humano, tá? Então, esses esquemas que a gente está falando aqui, eles são baseados nessa concepção de Jeffrey Young, que foi desenvolvida por ele e por outras pessoas, mas basicamente por ele, tá? Então a gente viu aqui que os domínios são como gavetas, e dentro dessas gavetas vão ter esses padrões de comportamentos que foram desenvolvidos ao longo da nossa história e da nossa existência. Tá? Então, dentro dessa primeira gaveta, desse primeiro domínio, temos ali abandono e instabilidade, abuso e desconfiança, privação emocional, defectividade, vergonha e isolamento social. Qual é a origem disso? De uma necessidade não suprida, que é aceitação, conexão ou pertencimento. Então, se uma pessoa ela não se sentir parte de uma família, parte de um meio, tá? Ela pode desenvolver esses 5 padrões de comportamento, ou esses 5 esquemas aqui, que é de desconexão e rejeição. O sentimento basilar dessa pessoa é que ela não faz parte daquele meio, que ela não está conectada àquilo ali, que ela é rejeitada dentro da família. Então imagina alguém dentro de uma família, um filho, uma filha,
que não recebe suprimento ali, ela vai crescendo e se fortalecendo cada vez mais nesse sentimento de que ela não faz parte, que não é amada. Falamos na semana passada, a Edna respondeu, a maior necessidade do ser humano é ser amado. E o amor, no caso desse esquema aqui, ou dessa necessidade, é em aceitação e pertencimento. Ela sempre precisa sentir que faz parte dali. Aqui na igreja, se alguém está aqui e ela não sente parte desse meio, muito provavelmente ela vai se desligar dessa igreja por um tempo. Ela vai procurar uma outra igreja para congregar, para seguir a Cristo. Por quê? Ela vai talvez justificar de outras maneiras. Mas na verdade a origem dessa mudança dela é que ela não se sente mais parte daquela comunidade ou dessa igreja. Ela se sente mais acolhida e recebida e amada, talvez numa outra comunidade. Mas quando alguém perguntar, ela vai justificar o quê? Ah, não, eu não gosto do tipo de culto. Ah, não, talvez aqui tem uma coisa e lá não tem. Ou talvez aqui não tem uma coisa e lá na outra comunidade tem. Na verdade, ela não está percebendo que ela mesma não se sente mais parte dessa comunidade. Todas as pessoas que saíram aqui dessa igreja, no fundo, elas em algum momento não se sentiram mais parte dessa igreja. E por isso elas foram se afastando. Tá? Então as coisas às vezes não é o que parece. A gente às vezes percebe superficial. Lá dos jovens, não sei quem vai lembrar aqui, eu falando sobre problema e causa, às vezes a gente tem uma percepção errada. Por exemplo, se tiver uma parede rachada aqui, eu perguntar para vocês, qual é o problema dessa parede? Quem me arrisca a responder? A parede rachada, qual é o problema da parede? Não é a rachadura. Tá? O problema pode ser a fundação da igreja, o solo que é instável. Por isso, aparenta a rachadura na parede. Tá? A mesma coisa é, você tem uma febre. O teu problema é a febre? Febre é uma consequência de um outro problema. Tá? Então, geralmente, você está com febre porque tem uma inflamação ou uma infecção que está causando febre em você. Tá? Então, esse autoconhecimento é saber também o que é consequência, o que é causa. Tá bom? Vamos lá. Abandono e estabilidade. Esse é um esquema que vai fazer com que uma pessoa, ela se sinta, apesar de estar no meio, ela se sinta que está sozinha, abandonada, que ninguém vai dar o socorro para ela, que ninguém vai dar o acolhimento para ela. Ela tem essa sensação de que quando ela precisar, não vai ter ninguém para socorrer. Tá? Essa instabilidade, que também faz parte aqui, foi provocada, às vezes, por aquela percepção que essa criança teve lá no passado, de que ela estava ali, mas ela não fazia parte, de que quando ela pedia ajuda, ela não era considerada, de que quando ela necessitava de alguma coisa, não havia o atendimento, e por isso surgiu um pensamento nela, criou-se um pensamento nela, e isso foi se desenvolvendo de que ela não era amada por aquela família, por aqueles cuidadores. Essa instabilidade é aquela presença e ausência. Já viram pais que estão ali, mas que não conseguem dar a segurança para os seus filhos? Talvez você, como filho, vai lembrar agora da sua infância, que você não tinha certeza se os seus pais estariam ali para te ouvir, se eles não estariam presentes na hora que você precisasse. Às vezes a origem é de um casamento em que não é aquele casamento estruturado, em que uma parte, o pai, normalmente o pai, ele está ali e daqui a pouco some.
2, 3 dias, como se tivesse apenas um caso com aquela mãe, né? Isso a criança vai percebendo, vendo, e ele desenvolve um pensamento, porque a criança ainda não tem a maturidade que nós temos, de que pouco importa ela aos seus pais da sua vida. Não há essa presença, esse atendimento quando é necessário. E muitos de nós, principalmente aqui, em comunidades mais pobres, elas vão desenvolver isso. Por quê? Porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. E às vezes essa criança que precisava do pai ou da mãe ou do cuidador ali, ele não tem. E às vezes esse pai e essa mãe chegam muito cansados em casa, não vai dar atenção, não vai dar carinho, não vai dar o acolhimento, porque ele está excessivamente cansado. São fatores que vão ou podem ocasionar essa sensação na pessoa de abandono e instabilidade. Aí essa criança cresceu, se tornou um adulto. Nos relacionamentos dela, como é que vai ser? Vai ter sempre aquele medo, porque o contrário do amor é medo. Vai ter sempre aquele medo de que na hora que ela precisar, não vai ter alguém ali para ela. Na hora que ela precisar, o namorado não vai atender, o marido não vai atender, a pessoa em que ela depositou alguma confiança não vai atender. Não tem essa sensação de estabilidade, não tem essa segurança de que ela vai ser atendida no momento que ela precisar. Ela vai se sentir, pode estar cercada de uma multidão, mas ela vai se sentir abandonada ainda assim. Talvez agora você já esteja pensando, em algum momento que você se sentiu assim. Abuso e desconfiança, tá? Essa sensação também, que por conta de não ter atendido as suas necessidades, não ter presença, tá? Ou talvez de uma família, de um pai, de uma mãe, só dar atenção a essa criança quando ela está obedecendo ou fazendo a vontade do pai ou da mãe. Cria-se uma sensação na mente dessa pessoa de abuso, que ela foi abusada, e além dela não ser amada, agora ela é apenas um objeto para realizar a vontade dos outros, tá? Então fica essa sensação de sempre achar que alguém, quando se aproxima dela, vai usar dela, vai usar sem dar a ela o que ela necessita, o que foi negado para ela lá no princípio. É aquela história, de vai chegar e dar sua lista de tarefas para aquela criança e no final da história não ter um obrigado, não ter um abraço, não ter um beijo. Essa criança vai se sentir usada. Essa ideia vai crescer. E se não for tirada essa ideia da cabeça dela, ela vai desenvolver, vai crescer e vai se tornar um adulto que sempre vai desconfiar das pessoas. As pessoas se aproximam dela, ela vai pensar, está querendo se aproveitar de mim. O que essa pessoa quer de mim? Essa pessoa vai ter dificuldade em compartilhar suas emoções, com medo de ser abusada, de ser usada. Por quê? Porque a ideia que ela desenvolveu na mente dela é essa ideia de abuso, de desconfiança, tá? Ela nunca vai ter essa entrega total. Isso vai ser muito prejudicial, principalmente nos relacionamentos afetivos dessa pessoa. Por quê? Porque imagina um casal se formando e essa pessoa com essa ideia na cabeça
de que o parceiro ou a parceira dela vai sempre abusar dela, vai sempre usar ela, vai sempre querer tirar proveito dela, sem dar nada em troca. Isso é bom ou é ruim? Isso é saudável ou não? Claro que não. Claro que não. Imagina um adulto que tem essa ideia fixa. Imagina um crente dentro da igreja com essa ideia fixa. Ela vai sempre achar que o seu líder está abusando dela, está usando demais, que está protegendo outros por causa dela, está jogando uma sobrecarga nela. E muito provavelmente ele também não vai ser um cristão que vai fazer, né, as coisas com alegria. Por quê? Porque às vezes ele vai fazer, mas como uma forma de obrigação. E a sensação que a gente deveria ter na igreja de fazer qualquer coisa é essa sensação de alegria, de estar fazendo algo voluntariamente ao Senhor e de que isso é agradável a Ele. Mas essa pessoa que teve essa privação emocional, ela não vai pensar assim. O viés de pensamento, né, vai ser sempre esse. Quando alguém se aproxima de mim, é porque quer me usar. Quando alguém se aproxima de mim, ele vai tirar proveito, ele vai abusar de mim de alguma maneira. Terceira coisa, privação emocional. Tá? Essa pessoa, porque não teve esse acolhimento, não teve essa proteção, não teve o atendimento das suas necessidades, ela talvez vai desenvolver também esse esquema de privação emocional. Ou seja, ela vai esconder o que ela sente. Ela vai internalizar aquilo que ela sente. Ela não vai demonstrar o que ela está sentindo. Porque ela não quer fazer isso? Não. Porque ela tem medo do julgamento, da crítica que vão fazer a ela. Ela tem medo de que se ela fizer isso, ela vai ficar ainda mais vulnerável. É a pessoa que, num relacionamento, ela vai falar: eu não vou demonstrar que eu amo essa pessoa, porque se eu fizer isso, essa pessoa vai abusar de mim. Então ela faz o quê? Ela se priva emocionalmente. Ela não admite demonstrar o seu sentimento. Ela não admite compartilhar isso com outras pessoas. Não é porque ela não queira, é porque ela tem medo de ser maltratada, de ser abusada. E talvez isso tenha acontecido no passado dela. Todas as vezes que ela demonstrou carinho, todas as vezes que ela quis abraçar o pai ou a mãe, todas as vezes que ela quis beijar, ela foi repreendida, ela foi cortada. Não houve a troca entre o cuidador e essa criança nesse passado. E por isso ela vai se fortalecendo. Essa ideia, esquema, vale a gente acrescentar aqui, que é uma defesa de alguém. A pessoa ela se adapta, o ser humano ela se adapta ao ambiente. Mas algumas adaptações elas não são saudáveis para essa pessoa. De alguma forma, essas adaptações que ela desenvolve, apesar de proteger ela não traz alegria ou felicidade a essa pessoa. Essa pessoa não se sente realizada. Vamos pensar aqui, alguém que não demonstra os seus sentimentos intencionalmente, será que ela vai ser feliz? Muito provavelmente não. Porque no relacionamento com as pessoas, se não há uma troca verdadeira, se não acontece essa conexão, e a gente se conecta, principalmente pelas nossas emoções, se não acontece isso, essa pessoa vai sempre sentir falta de alguma coisa. Ela vai estar num relacionamento, num namoro, num casamento,
num relacionamento, seja no âmbito de trabalho, e ela sempre vai sentir falta de alguma coisa, vai ter um vazio, né? Porque nós não fomos criados para ser desse jeito. O mundo nos molda. Lembra da frase que a gente terminou na semana passada? Você não é culpado pelo que fizeram a você, mas você é responsável pelo que vai fazer com o que fizeram a você. Então, mudar os comportamentos, viver e ser feliz, vai exigir de nós que a gente seja aberto, é que a gente se abra em algum momento da nossa existência. O último esquema desse domínio é isolamento social. Olha só, a gente está falando sobre várias coisas aqui e no final, alguém para se defender, ela vai falar o quê? Eu vou viver a minha vida independente dos outros. E ela se isola. É aquela pessoa que fica trancada no seu quarto, é aquela pessoa que tem dificuldade de falar com alguém, de conversar, de se abrir, de falar do que está pensando, do que está vivendo, do que está sentindo. Ela se isola voluntariamente para quê? Para não sofrer. Qual é o medo dela? Medo de sofrer, medo de ser machucado, medo de ser ferido novamente. E ela trouxe isso, está profundo nela, veio desde a infância. Então ela se isola. Dentro da família você vai ver aquele filho que às vezes tem dificuldade de se abrir com o pai e com a mãe. Aonde ele fica? Fica dentro do quarto. Por quê? Porque ele não pode sair. Às vezes não é permitido para ele, para os pais, de saírem, de espairecer a mente. O adulto faz isso, mas às vezes a criança não faz. O adulto está aborrecido com alguma coisa, ele fala, deixa eu espairecer a mente. Dá um tempinho para alguém beber uma água aí, se quiser. Vamos lá. Então essa pessoa ela vai se tornar um adulto que vai ter dificuldade em estar em comunidade, em conviver com outras pessoas. O lugar seguro dela é o isolamento, é estar sozinha. Mas também não é bom para ela. Talvez seja evitativo dela sofrer alguma ferida emocional, alguma decepção, mas ao mesmo tempo ela não se realiza, ela não consegue ser feliz. Ela não consegue ser feliz. Porque alguém que voluntariamente se isola do mundo, ele é alguém que vai ter prejudicado essa particularidade do ser humano que é de ser um ser social. Precisamos ser seres sociais. Precisamos desenvolver isso. Precisamos interagir com pessoas, porque na interação com pessoas nós crescemos, nós desenvolvemos, nós evoluímos. Toda a evolução veio a partir da interação entre os seres humanos. Agora, alguém que é isolado, ela não se envolve, ela principalmente ela não lida bem com as emoções e com os sentimentos que ela tem a partir das suas emoções. Tá? E nós precisamos desenvolver isso, como disse, para termos sucesso, sermos sempre bem-sucedidos nas coisas que nós precisamos viver. Imagina um casamento com alguém que tenha esse padrão de comportamento, de isolamento. O casal, segundo a palavra de Deus, torna-se um. Agora imagina
o marido e a mulher dentro de casa. Uma das partes tem essa característica de isolamento. Como é que acontecem as conversas? Como é que acontece a relação? Como é que acontece a interação entre o casal? E às vezes isso acontece, irmãos, até mesmo desenvolvendo algumas coisas mais agressivas ainda. Por quê? Porque uma das partes do casal, ela tem esse padrão de isolamento, ou assim, eu sou um, mas ela é casada, mora com a esposa. Uma das necessidades para esse casal é a relação sexual. E a relação sexual acontece como? Acontece a partir da intimidade. E a intimidade acontece a partir do relacionamento. Mas uma das partes não gosta de conversar, não gosta de interagir, não gosta de elogiar, mas ele quer sexo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai forçar a outra parte a ter sexo. Aí acontece às vezes o casal ter relação, porque a mulher fala assim, não, é minha obrigação servir ao marido. Mas o marido não está completando emocionalmente a mulher. Torna-se o que então aquela relação? Uma violência. E tem muitos casais que vivem esse tipo de relacionamento. Essa violência que acontece num lugar que deveria ser o ápice do relacionamento entre um homem e uma mulher. Tem muita mulher frustrada porque simplesmente o que ela faz é como se fosse um serviço ao marido. Por quê? Porque aquele marido não interage. Talvez, não é certeza, mas por essa questão de isolamento social. Tá? Então, esses são 5 esquemas, esses são 5 padrões de comportamento estabelecidos pelas pessoas a partir da aceitação e conexão que não foram supridos corretamente dentro da nossa infância. Muda o slide, por favor. Aí a gente tem o segundo domínio ali, ou da segunda necessidade que deve ser suprida, e quando não acontece o suprimento dessa necessidade, que é a autonomia e competência, surgem os esquemas ou os padrões de segundo domínio, que é a autonomia e desempenho prejudicado. São incompetência e dependência, vulnerabilidade, emaranhamento e fracasso. Incompetência e dependência. Eu vou trazer um exemplo aqui. A criança já não é mais aquela criança de colo. Ela já desenvolveu, já cresceu. E ela quer, às vezes, dentro do ambiente familiar, ajudar o pai e a mãe. Aí vamos supor a situação. Está na sala, tem um prato e um copo lá na mesinha de centro. A criança fala assim, vou levar para a cozinha. Pega e vai levar para a cozinha. O pai ou a mãe fala, tira a mão daí. Vai quebrar, você vai cair, vai se cortar, vai morrer. Olha só. Exagerado, né? Mas acontece. Tá? Todas as vezes que essa criança vai querer fazer alguma coisa, ela é cortada de alguma maneira. Por quê? Porque o pai, na sua cabeça, acha que aquela criança não é competente para fazer aquilo. Isso acontece um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ela vai desenvolvendo essa sensação de que de fato ela não é competente, de que ela não tem autonomia para fazer. Isso acontece também em famílias que são super protetoras, que não permitem que seus filhos façam nada, que acham que os seus filhos vão sofrer qualquer coisa, que essa pessoa precisa estar ali. Lá perto de casa, tem uma família lá que a gente conhece, eu e a minha esposa, e que ela tem os seus filhos lá já com 18, 19 anos, tem um que eu acho que tem 22 anos. Esse rapaz nunca trabalhou. Esse rapaz vive da mesada do pai.
O pai está ali, a mãe sustentando, suprindo ele. Será que esse pai e a mãe estão ajudando esse filho? Não. Será que esse pai e essa mãe vão estar o tempo todo, a vida toda do seu filho com ele? Não. Então é uma ilusão achar que você vai dar conta de proteger, de cuidar do seu filho toda a vida dele. Essa criança precisa desenvolver essa autonomia. A criança quer fazer alguma coisa para você, para agradar, porque às vezes a criança quer agradar o pai ou a mãe. E a gente precisa estimular ela a fazer isso. E cercar ela, talvez, de cuidado, né? Um copo de vidro para uma criança pequena, realmente o copo pode cair, pode quebrar, pode machucar essa criança. Tá? Mas você faz isso de uma maneira melhor. Talvez você mude, em vez de um copo de vidro ali, você coloca um copo de plástico. Incentiva essa criança a pegar o copo dela, lavar, ajudando. Uma outra coisa que às vezes impede os pais ou as mães de permitirem os seus filhos desenvolver isso, é aquela sensação de que essa criança não faz corretamente. Esse pai, essa mãe tem um padrão. Olha, tem adultos que são assim, né? Ela arruma a casa de um jeito, ela limpa o banheiro de um jeito, e o jeito que os outros fazem não vale. Se a pessoa chegou lá, mudou as almofadas do sofá, trocou o forro lá, o tapete, mudou a posição de alguma coisa, ela fica extremamente irritada. Aí ela vai e reprime, às vezes, a filha ou o filho que fez aquilo ali. Foi um mimo que a criança fez. Eu vou varrer a casa aqui para minha mãe, porque ela vai chegar cansada, mas ela varreu e deixou alguma sujeira ali. Ela está desenvolvendo isso. Aí o pai e a mãe chegam, você não faz nada direito, né? Olha só, cheio de sujeira. Porque não é o padrão dela, é o padrão do outro. Qual é o papel do pai e a mãe ali? É elogiar em primeiro lugar a atitude dessa criança, de querer fazer e ensinar. Ó, você está de parabéns por ter feito isso, eu estou muito feliz com isso, isso vai elevar a autoestima dessa criança e você vai ensinar. Aqui, ó, quando você varrer, você varre desse jeito porque não vai sobrar nada, nenhuma sujeira. Então você está fazendo isso, ajudando essa criança a desenvolver o senso de competência dela. Dependência. Essa criança tem que fazer alguma coisa. A gente trouxe o exemplo aqui de uma tarefa da escola. Você precisa sentar com essa criança, ajudá-la a fazer, não fazer por ela. Quando você pega e começa a resolver os problemas dela, você está tirando esse senso de independência dela. Lembrando que essa criança agora, ela não precisa mais totalmente da sua proteção, mas ela precisa desenvolver essa independência dela. Tem uma ilustração da águia, né? Não sei se é verdade, que a águia, ela tem seus filhotes no ninho, que esse ninho ele é construído com espinhos por baixo. Forra-se uma camada de capim macio e esses filhotes eles ficam ali no ninho, sendo alimentados e cuidados. Porém, quando eles vão crescendo, aquele mato mais fofo não suporta mais o peso dela. Então essa águia, ela começa a ser espetada por aqueles espinhos que estão lá abaixo do ninho. Vai começar a incomodar esse filhote ali. Se esse filhote ainda continua no ninho, o que a águia faz? Ela começa a pegar e empurrar esse filhote para sair do ninho. O ninho da águia do penhasco. Então ela empurra esse filhote sai do ninho e cai. Ali ele tem que aprender a voar. Quando ele não consegue voar, que há o risco dele morrer, a águia mãe vem, recolhe esse filhote e leva de novo para o ninho. E assim, se ela pensasse, ela fala, amanhã a gente tenta de novo.
E no dia seguinte a águia faz a mesma coisa. Solta o filhote do ninho, joga ela no penhasco para baixo e faz isso até essa águia voar. É a independência. No reino animal, não existe esse negócio da mãe e do pai ficar cuidando do seu filhote quando ele já pode ser independente. Ele começa a aprender a caçar, ele começa a aprender a se virar. Nós é que fazemos isso às vezes com os nossos filhos. Nós queremos ficar cercando eles de cuidado, protegendo, sem entender que eles precisam desenvolver essa capacidade de saber que são competentes para fazer alguma coisa e são independentes. Um adulto, quando já chega à sua fase adulta, sem desenvolver esse senso de competência e de independência, ele vai ter dificuldade de decidir coisas na vida dele, de tomar decisões. Ele sempre vai depender da opinião do outro. Mesmo que seja uma decisão correta, ele sempre vai precisar validar a sua decisão pela opinião dos outros. Alguém precisa confirmar que ela está tomando o rumo certo. Essa pessoa, mesmo se sentindo segura com a opinião do outro, ainda assim ela vai ter dentro de si essa carência. Por quê? Porque nós não fomos feitos, criados por Deus para ser 100% dependente da opinião dos outros ou do direcionamento dos outros. Como eu disse, a gente em algum momento vai precisar tomar decisões sozinho, tomar direções sozinhos, tá? E isso precisa acontecer. Outro esquema é de vulnerabilidade, essa sensação de que essa pessoa é vulnerável, de que ela não vai dar conta das questões do mundo, dos perigos do mundo, ela não vai dar conta das decepções. Por quê? Porque não desenvolveu isso, essa sensação. Dentro da mente dela, sempre vai ter a ideia de que o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas e que ela é frágil. Você vê bem que essa superproteção, às vezes, do pai, fez com que essa pessoa se tornasse frágil. Tem um outro princípio, que eu não vou dizer porque eu não sou da área médica, que é o quê? Que uma criança ela precisa ser exposta à terra, a grama, a chuva, ao sol, para ela desenvolver os seus anticorpos, para ela reagir às coisas do mundo. Aí aquele pai, aquela mãe que pega essa criança, isso já talvez seja comprovado cientificamente, essa criança que foi ser protegida, sai, leva o casaco, não pode tomar chuva, não pode tomar sol, não pode pisar no chão, não pode brincar na areia, não pode. Essa pessoa geralmente na sua saúde ela é frágil. Por quê? Porque não se desenvolveu anticorpos nela. Ela tem a saúde frágil não porque ela não possa resistir àquilo, porque isso não foi criado nela. Tá? Por que a gente toma vacina? Para desenvolver anticorpos. E o que é a vacina? É aquilo que pode nos fazer mal, enfraquecido. Quando a gente tomou as vacinas da Covid aí, era o quê? Era um vírus enfraquecido que era aplicado em nós, para que nós desenvolvêssemos os anticorpos. Quando você toma qualquer vacina, é o mal aplicado em você, em dose controlada, para que você desenvolva. Então, as nossas crianças, nossos filhos precisam também desenvolver essa sensação, essa ideia de que elas não são tão frágeis assim. Elas precisam desenvolver essa força dela, essa força interior, essa capacidade de enfrentar os desafios, de enfrentar as lutas, de enfrentar as coisas que vão vir sobre ela, que não vão poder ser impedidas. Outro esquema, outro padrão é o de emaranhamento. Esse emaranhamento é aquela questão, de que uma família faz tudo junto. Não tem separação, não tem individualidade. Tudo que eles fazem precisa ser conhecido por todos. Tudo que eles pensam precisa ser conhecido pelo outro.
a pessoa está quieta lá. Aí tem aquela outra pessoa que fica lá. Está pensando o quê? Está sentindo o quê? Nada não. Não, está sim, porque eu estou vendo. Então fica sempre aquela pressão ali para que a pessoa compartilhe. Tem coisas que são particulares nossas. Tem emoções, tem pensamentos que são introspectivos. Que nós precisamos sentir nós mesmos. Mas num lugar em que tudo é compartilhado, não há o desenvolvimento dessa individualidade da pessoa. Então são como se eles estivessem sempre ligados. Acontece na fase adulta o quê? A pessoa sai de casa, se casa, mas não consegue desvincular da família original dela. Você vê lá, está o pai, está a mãe, está os irmãos, sempre ligados ali com eles. Não tem a liberdade, a individualidade do casal mais. Às vezes acontece dentro do casamento, né, uma das partes falar assim, você não é como a minha mãe, você não é como meu pai. Sempre fazendo às vezes comparação com algo que é lá do passado dele, daquele primeiro grupo familiar. Por quê? Esse emaranhamento. Você casou, a Bíblia fala o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, serão ambos uma só carne. Separou. No emaranhamento não há essa separação. É aquela história da mãe que está sempre perguntando para a filha, como é que está? O que está acontecendo? Não sei o que. Quer saber de tudo que está acontecendo na casa da sua filha, do seu filho. Quer dizer, isso é sufocante. A pessoa às vezes faz porque ela aprendeu a fazer desse jeito, mas ao mesmo tempo sempre fica dentro dela aquela sensação, eu estou sendo invadido, eu não tenho liberdade, eu não tenho individualidade, tá? E o último aqui desse domínio é o fracasso. A sensação que se cria nessa pessoa é de que ela sempre vai fracassar, sempre vai dar errado. Vai fazer uma prova, eu já sei que eu não vou passar. Por quê? Porque não foi desenvolvido nela essa autonomia, esse senso de que ela pode. Então sempre vem na ideia dela o fracasso. Na igreja a gente às vezes vive isso, né? A gente fala, vamos fazer algo. Aí a primeira coisa que vem é, não vai dar certo. Você já ouviu isso na igreja? Não vai funcionar. Já foi feito e não deu certo. Tá? Essa ideia de fracasso. A ideia de fracasso acontece, mas se é uma ideia que está acima de 80% de fracassar, ela está errada. Porque a ideia de dar certo também é uma possibilidade. Quando alguém propõe alguma coisa, é porque, segundo a visão dele, pode dar certo. Então você não pode rejeitar. Então alguém que não teve autonomia e competência desenvolvido, talvez ela também vai desenvolver esse esquema de fracasso. Vai casar, já casa pensando em separação. Se não der certo, a gente separa. Se não der certo, eu vou embora. Aí entrar no trabalho, no emprego, vai desenvolver, vai empreender alguma coisa. Ela já vai começar um negócio pensando que provavelmente vai dar errado. Por quê? Porque na mente dela existe exatamente isso. Vamos para o outro. Limites, né? Limites aqui limite com afeto, ou seja, essa criança passou da fase de autonomia, agora, como eu falei, ela está voando, mas existe um limite para ela voar. Existe limites que vão, se ela transpor, vai chegar ou vai invadir o direito do outro, né? O seu direito vai até onde começa o direito do outro. É aquela ideia. Então alguém que não teve limites, ou seja, dentro daquela família que tudo era permitido, ou seja, abriram mão, foram até mesmo incentivados, né? O filho ali que foi colocado na cabeça dele, não filho, você é melhor do que os outros, você é o mais bonito, você é o mais inteligente, e aquele negócio superlativo ali
foi criando uma mentalidade na pessoa de que ela de fato era melhor que o outro, tá? De que as leis não se aplicam a ela, que os limites não existem para ela. Então, criou-se essa ideia, e isso a gente tem muito hoje, né? A gente tem muito hoje. A gente vê aquela história, né? Acho que até citei na semana passada, o camarada lá que estava na boate, carrão, influenciador, cheio de dinheiro no bolso, botou 4 ou 5 mulheres no carro, saiu pela rua em alta velocidade, atropelou um rapaz na lua de mel dele. Tinha acabado de casar, foi dar um passeio na praia e morreu. Por quê? Porque aquele camarada não respeitou o fato de que não pode beber e dirigir. Não respeitou o fato de que naquela estrada tem um limite de velocidade. Não respeitou o fato de que ele não pode tudo. Na cabeça dele ele podia tudo. E ele agiu ali. Tá, então o esquema ou o padrão que vai acontecer é o de grandiosidade e arrobo. É a ideia de que eu sou o melhor. E em comparação com as outras pessoas, ela vai se achar o máximo. Ela vai se achar acima da média. Ela vai considerar os outros como... Vamos lembrar aqui do Kiko. Quem lembra do Kiko e da Dona Florinda aí? Levanta a mão. Kiko Chaves, né? Qual era a frase da Dona Florinda? Não se junte a essa? Aí o Kiko respondeu o quê? Gentalha. Quer dizer, ali, né, nesse personagem, nesses dois personagens, a gente tem esse esquema, né, ou esse padrão aqui sendo desenvolvido. Na cabeça da Dona Florinda, o Kiko era o melhor do mundo, né, e ela passava isso para ele e ele acreditava nisso, né, e ele desprezava os outros. Mas qual era a necessidade do Kiko? O Kiko não precisava dos outros para brincar. Ele não precisava lá do Chaves, da outra menina, não precisava estar interagindo ali. Então ele sempre voltava para brincar com aquelas outras crianças. Mas a mãe achava que ele era o melhor. E na hora da confusão, ele também se achava e chamava os outros de gentalha. Então essa grandiosidade, essa sensação, tá? É claro que a gente precisa ter autoestima, mas nesse caso aqui é um padrão doentio. É de fato alguém se achar o máximo de que as outras pessoas não estão à sua altura. E a roupa ali, né, talvez você não compreenda a palavra completamente, mas ela vem de arrogância. Então alguém que tem esse padrão de comportamento, ele vai ser sempre arrogante. Ele vai sempre achar que os outros estão a serviço dele, estão ali para servir, estão ali para que ele é o rei e que os outros são os súditos, tá? Agora imagina alguém assim dentro da igreja. Imagina alguém assim dentro da igreja. Ela vai sempre subjugar os outros, ela vai sempre esperar que os outros sirvam ele e nunca vai servir os outros. Autocontrole e autodisciplina prejudicadas. Tá? Então todo mundo precisa entender os seus limites e viver segundo os seus limites, que é autocontrole. Tá? Então a pessoa que desenvolveu autocontrole na sua infância, a partir da sua infância, é aquela pessoa que entendeu que nem tudo que ele quer ele vai ter. E que nem tudo que ele quer ele vai ter na hora que ele quer. E ele vai crescer entendendo isso. Agora, alguém que não desenvolveu isso, ele vai meter os pés pelas mãos. Geralmente, ele vai se enrolar financeiramente. Por quê? Porque ele vai querer ter o que não pode ter. Mas aí existe o cartão de crédito. E ele fala, mas eu tenho cartão de crédito. E vai lá, eu quero esse sapato de 3 mil reais. Vai lá e compra. Eu quero essa calça de 1.000 reais. E vai lá e compra. E compra 200 pares de sapatos, simplesmente porque ele quer. Tem mulher que é assim, né? 100 pares de sapatos. Não usa todos eles, ficam lá guardados.
Por quê? Porque controle impulsivamente, porque não tem controle, não tem esse autocontrole, essa autodisciplina de saber o que ela precisa, quando precisa, para exatamente fazer quando ela precisa. E no relacionamento, isso também vai acontecer porque ela não vai ter felicidade dentro do seu casamento ou dentro do seu relacionamento. Por quê? Porque às vezes ela vai querer uma coisa, a outra pessoa não está disponível naquela hora, não pode fazer naquela hora, ela vai ficar o quê? Irritada, com raiva. E isso vai descontar isso às vezes no filho, na filha, ou no próprio parceiro ou parceira de relacionamento. Tá? Então a gente conhecendo, né, autoconhecendo, a gente vai entender quem somos e vamos reagir com relação a isso. Tá? Talvez você tenha vivido experiências desse tipo ou tenha estado com pessoas que viveram assim. Talvez você conheça pessoas que criaram seus filhos como se eles fossem melhores e maiores que os outros não são nada e que deveriam servir a ele. Talvez você foi subjugada por alguém que vivia assim. Vamos passar para o outro. Quarto domínio, estamos caminhando para o final aqui já, tá? Quarto domínio, que é espontaneidade e lazer que não foram permitidos ali. O esquema ou padrão de comportamento é subjugação, ou seja, essa pessoa, ela vai sempre colocar as suas necessidades, suas vontades em detrimento da vontade do outro, porque lá na infância as vontades dela nunca foram respeitadas, os desejos dela nunca foram respeitados, as necessidades dela nunca foram respeitadas. Ela sempre foi direcionada a atender as necessidades dos outros. É aquela história de uma criança, 12, 13 anos, que tem já que cuidar dos seus irmãos menores. E ali, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, não tem valor. Por quê? Porque ela tem que cuidar de alguém que, no momento, necessita mais do que ela. E às vezes o que ela quer, o que ela deseja, é negado e às vezes reprimido, criticado. Ah, eu queria jogar bola. Vai jogar bola por quê? Você tem que cuidar dos seus irmãos, você tem que lavar a louça, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então sempre a necessidade do outro está em primeiro lugar. E aquilo que ela queria fazer, vai sempre deixando de lado. Tá? Então ela desenvolve esse senso, às vezes, de que fazer alguma coisa por ela mesma é pecado, é errado. As suas vontades, se ela atender às suas vontades, ela vai se sentir mal. E ao mesmo tempo, quando ela subjuga as suas vontades, seus desejos, ela também se sente mal, porque ela queria fazer aquilo que não fez. Então, tanto para atender a necessidade do outro, ou quanto para atender a sua própria necessidade, sempre vai ter uma voz dizendo: está errado, está errado, está errado. Então essa pessoa não consegue ser feliz, não consegue ter a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida. Por quê? Porque sempre há uma ideia, uma voz na mente dela dizendo que as necessidades dela não são importantes. E existem sempre necessidades maiores que ela. Mas isso é totalmente errado, tá? Por quê? Você que já viajou de avião, quando a comissária de bordo vem lá e fala para você, ela fala o quê? No caso do acidente, descerão máscaras aí. E ela fala o quê? Para você colocar primeiro no outro do que em você? Primeiro coloca em você e depois coloca nos outros. Essa é a ideia. No mandamento bíblico fala o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a. Então você primeiro se ama para depois amar o outro. Não tem como você fazer em primeiro lugar pelo outro e depois por você. Tá? Não é aquele desejo egoísta, você só fazer o que você quer. Não. A construção desse padrão, ela vai partir
da negação de atender às suas vontades, seus desejos, a sua necessidade. Por quê? Porque sempre havia um desejo, uma vontade, uma necessidade maior que a sua, e você foi direcionado a sempre fazer isso. Tá? É como se fosse uma obrigação na tua mente de que você, em primeiro lugar, precisa atender a necessidade dos outros. Então você sempre vai fazer isso. E fazendo isso também você não se sente bem. Por quê? Porque você também não atende as suas necessidades. Então se você faz ou se você não faz, você sempre vai estar mal. Tá? Então subjugação. Autossacrifício. Autossacrifício é diferente da subjugação, porque o autossacrifício também vai levar você a atender as necessidades dos outros, mas não porque há uma necessidade, mas porque você não foi amado. E por atender a necessidade do outro, há uma ideia na tua cabeça de que fazendo isso, você vai ser amado, você vai ser aceito, você vai ser querido. Então, voluntariamente, você se sacrifica pelo outro. É aquela ideia, principalmente dentro dos relacionamentos, em que uma parte faz tudo pelo outro e recebe migalhas. E essas migalhas, elas vão trazer a ideia de você, que você é amado. Como se originou isso? Originou-se lá no teu passado, na tua infância, de que você só era elogiado, você só era beijado, você só recebia palavras boas quando você estava fazendo alguma coisa para alguém, quando você estava fazendo alguma coisa para o seu pai. É aquela ideia que foi fortalecida de que se eu não fizer, eu não sou amado. Então você desenvolve esse autossacrifício, você vai estar sempre fazendo algo por alguém, não por uma obrigação, mas agora esperando receber dessa pessoa, ou desse grupo, ou dessa comunidade, um pouco de amor que foi negado para você lá no passado. Tá? Isso é muito triste, isso é muito ruim. Eu conheço pessoas ou casais que têm esse padrão e que às vezes uma parte ela se contenta com migalhas quando ela poderia ter muito mais. Ela aceita coisas que ela não deveria aceitar. Por quê? Porque ela não consegue enxergar que aquilo ali são sinais de manipulação. Ela está sendo manipulada, que ela está sendo abusada. Então ela se auto-sacrifica. Por quê? Porque ela é como um mendigo emocional. Espera ou precisa receber o mínimo que seja de alguém. Tá? Então, esse é um padrão também que muitas pessoas desenvolvem. Por quê? Porque não foram atendidas na sua liberdade de se expressar. Tá? Ou busca por aprovação. É aquela pessoa que desenvolveu na sua mente que ela precisa fazer alguma coisa bem, precisa ser perfeita, precisa ser 100%. Para quê? Para que ela seja validada, aprovada naquilo ali. É aquela história que acontece às vezes dentro da igreja, de que alguém faz alguma coisa dentro da igreja, não recebeu um obrigado, tapinha nas costas, um amém, ninguém elogiou ela sai frustrada. Por quê? Porque ela precisa ser aprovada, ela precisa que alguém diga, ela precisa que alguém fale assim: eu vi o que você fez. Tá? É uma carência. Essa pessoa é uma pessoa carente. Mas ela precisa se resolver. Ela precisa resolver porque nem sempre, principalmente no âmbito da igreja, a pessoa vai receber uma palavra de elogio, um agradecimento, um obrigado. Isso cabe principalmente ao Senhor. É claro que a gente deve incentivar, motivar, fazer com que essa pessoa ela faça mais do que ela fez ali. As pessoas precisam ser reconhecidas. Mas nesse caso aqui, nesse padrão, tudo que a pessoa faz, ela faz buscando aprovação. Ela faz buscando receber aquilo que ela não recebeu lá atrás. E tudo aquilo que a gente não recebeu lá atrás, a gente sempre vai querer buscar na nossa fase adulta. Tá? Até porque, alguns
comportamentos nossos, eles vão sempre ser repetidos. É o que é dito, às vezes, na questão dos relacionamentos. Você já viu o termo dedo podre? Que alguém tem dedo podre para o relacionamento? Sabe por quê? Porque aquele padrão de pessoa é um padrão conhecido para ela. Tá? A nossa mente tem dificuldade para lidar com o que é novo, com o que a gente não vive. Então, geralmente, alguém que se relaciona com pessoas abusivas, ela tem uma história no seu passado de abuso também. E agora, na fase adulta, ela não vai procurar, mas ela vai se ligar a pessoas abusivas. Por quê? Porque é um padrão conhecido para ela. Aquele tipo de pessoa que foi lá no passado dela, agora a mente dela vai entender e captar esse tipo de pessoa. Aí a gente vai entender por que pessoas, às vezes, relacionam-se com pessoas abusivas. Por quê? Porque esse padrão é conhecido. Para ela mudar isso, ela vai ter uma dificuldade, porque se ela lidar com um tipo de pessoa diferente, ela vai ter que se adaptar a essa pessoa. Tá? E a questão da adaptação, o Márcio Buchanan, ele fala muito bem sobre isso. A gente tem sinapses neurais, que são caminhos que são formados na nossa mente. Então vamos supor aqui, que eu ando daqui para o centro de Engenho Pedreira por um caminho. Esse caminho, que não foi trilhado ainda, é um gramado. Eu começo a andar nele, faço uma reta daqui para o centro. Eu ando a primeira vez, aquela grama, ela vai se ferir um pouco, ela vai se machucar um pouco. E eu ando amanhã de novo, aquela grama vai se marcar de novo. E quanto mais eu ando naquele caminho, fazendo a mesma trilha, ali já não vai nascer mais grama. Já vai ter uma estrada até o centro de Engenho Pedreira. E dependendo de quanto eu caminhei naquilo ali, não vai nascer grama. Já viram isso? Principalmente no gramado. De tanto você pisar ali, matou aquela grama e não nasce mais grama, é um caminho. Na nossa mente são formados caminhos assim também. Existem padrões que são estabelecidos na nossa mente e eles vão se fortalecendo cada vez que a gente repete. Ali é o lugar comum, é onde a gente sabe, é onde a gente vai repetir os nossos comportamentos. Aí quando você vai mudar o comportamento, o que acontece? Você vai ter que abrir um outro caminho. Você vai ter que sair daquele caminho e abrir um outro caminho. E esse caminho é desconhecido, você ainda não andou nele. Você vai ter medo. A tendência natural é você falar, não vou arriscar por esse caminho. Vou voltar pelo caminho que eu já conheço. Os padrões de relacionamento, principalmente, eles são assim. Tá? Às vezes você conhece uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa boa, tem tudo para te fazer feliz, e você está nesse relacionamento e fala assim, não estou bem, não estou legal, não estou satisfeito, e você começa a achar que aquela outra pessoa não ama você. E eu falo isso de cadeira, porque conversando com uma pessoa, essa pessoa sempre se relacionou com pessoas abusivas emocionalmente. Aí ela conheceu um rapaz que é um rapaz bom, alto padrão, uma pessoa que compreende ela, que dá liberdade a ela de se expressar. E ela, dentro desse relacionamento, ela sentindo falta do outro abusivo. Aí como é que você consegue entender isso? É exatamente esse caminho, que é o caminho que você já conhece, e às vezes você vai querer sempre voltar para lá. Tá? Então, busca por aprovação aqui é o último esquema desse domínio. São que as pessoas sempre fazem alguma coisa esperando a aprovação, e quando ela não recebe a aprovação, ela fica muito mal. Fica muito mal. E às vezes ela chuta o balde, também não vou fazer mais nada. Eu fiz a comida, o marido não elogiou, também ele que se vire, não vou fazer nada. Vamos para o último aí. Liberdade de expressão e emoções validadas, tá? Vai gerar esse domínio de hipervigilância e inibição. Essa inibição emocional.
Tá? A pessoa é como se ela sentisse vergonha de expressar suas emoções. Não é como no outro caso, que você não quer, você esconde as suas emoções. Aqui, a pessoa, ela se sente inibida. É como se fosse vergonhoso ela mostrar as suas emoções. Tá? É como se ela se sentisse mal por isso. Isso veio porque lá na infância não foi dada a liberdade para ela se expressar, dela colocar para fora as suas emoções, ou ela foi criticada ao expressar suas emoções. Então surge esse esquema de inibição emocional. Isso é muito ruim, porque você vai sentir as emoções. Você precisa aceitar as suas emoções. Você precisa viver com elas e lidar com elas de maneira inteligente. Segunda coisa que pode acontecer, padrões inflexíveis ou criticismo. Tá? Esses padrões inflexíveis aquela ideia, né, que foi formada na cabeça de uma pessoa que só vale se ela for no primeiro lugar. O 8 não vale, o 7 não vale, só vale o 10. É a pessoa que se esforçou, né? A gente deu o seu exemplo aqui na semana passada, fez a sua prova, fez a tarefa de casa e ainda assim, no final da história, ela é criticada. Você não faz nada certo, você não sabe fazer nada. Quer dizer, vem essa ideia, ela cresce, tá, com esses padrões também, e ela vai exigir dos outros os mesmos padrões. É como se ela não admitisse que outras pessoas fossem menos do que deveriam ser. Então, ela estabelece esses padrões, não existe meio termo, ou é 80 ou é 80. Tá? E ela, às vezes, traz essa exigência para os relacionamentos, seja de igreja, comunidade, trabalho ou relacionamentos sentimentais. E sufocam, às vezes, a outra pessoa por conta desses padrões que são dela, não são do outro. Eu tenho um padrão, que eu gosto de uma coisa arrumada, mas também eu não fico louco se uma coisa estiver desarrumada. Mas vocês conhecem alguém que, se tiver alguma coisa fora do lugar, ela parece que dá uma loucura, ela perde o controle, ela briga e tudo? São pessoas com esses padrões inflexíveis. Não aceita alguma coisa fora do lugar, não aceita nada diferente. Ela fez uma arrumação na casa, ela passou um pano no chão e ela, como se dissesse assim, não pisa no chão, flutua. Flutua pela casa para não pisar no chão. Então é como se ela tivesse ali aquelas questões, mas não usufrui daquilo, não aproveita, não vive de fato aquilo ali. Tá? Consequentemente, ela também vai ser alguém crítico, que sempre vai criticar os outros, que sempre vai apontar o erro. A visão dela está focada na perfeição. E se não tiver perfeito, não está nada bem. Não está nada bem. Ela se sente mal, ela cria ansiedade. Cria ansiedade por quê? Porque não consegue, e geralmente a gente nunca vai conseguir atingir os padrões de excelência. Tá? Negativismo, né? Vai criar também, ou pode criar na mente dessa pessoa, também essa questão de negativo. Tá? De que nada está bom, nada está certo, nada vai funcionar. Tá? Por quê? Porque não houve essa liberdade de expressão e emoções ali. Então tudo é negativo. A visão dela é sempre negativa, de que alguma coisa muito ruim, de que não vai dar certo, de que não vai funcionar, está na mente dela. A outra coisa que pode acontecer, e isso aqui também é comum, tá? Essa postura punitiva. Por ela ter esses autopadrões elevados na mente dela, essas exigências pessoais com os outros, quando não alcançam o que ela almeja, o que ela acha que é o certo, ela se pune.
Você já viu alguém falando para si mesmo: você é um idiota? Já viu alguém falando isso? Ah, você não vale nada. Você não dá certo. Você é errado. Então, essa postura punitiva, sempre vai haver uma punição. Se você tem uma viagem, tem um lazer, tem uma diversão, você não vai aceitar se dar aquilo simplesmente porque você não alcançou uma meta. Você estabeleceu que era algo. Então você às vezes vai fazer um passeio, mas tem uma tarefa inacabada, você vai para esse passeio e não consegue se divertir. Você está lá na praia, podia estar curtindo, tomando sol, vendo a natureza, mas a tua mente está onde? Aquele negócio que eu não fiz, aquilo que está inacabado, essa nota que eu não alcancei, essa meta que eu não consegui. Você vai viajar, podia se divertir com as pessoas, você não consegue. Por quê? Porque a tua mente está sempre ali, focada em outro lugar, em outra situação, em outra história que você não alcançou. Tá? Então, você se pune por isso. Você não se dá o direito de desfrutar de algumas coisas que você vai considerar que é perda de tempo. Por quê? Porque você teria outra coisa para fazer, uma meta para alcançar e não alcançou. Você se pune, você começa a se punir. Tem alguns casos mais graves, tá? Tem alguns casos mais graves em que as pessoas se cortam, se machucam, se retaliam, tá? Como autopunição. Né? Uma tradição, né, em alguns países que é a autoflagelação. Por quê? Porque elas se olham como alguém não merecedor de uma graça, de um favor de Deus, e elas acham que precisam se punir. E você vê aquela pessoa às vezes caminhando por ali, dando chicotada em si mesmo, se cortando, se batendo. Por quê? Como uma punição, como se ele mesmo estivesse falando: você não merece isso, você precisa ser punido por isso. Tá? E alguns casos patológicos, né, como falei, elas acontecem, né, quando as pessoas se machucam. Eu já vi pessoas dando cabeçada na porta, na parede, se batendo, fazendo assim: burro, 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 burro. Já viu alguém fazer isso? É esse padrão aqui, tá? É autopunitivo. A pessoa, ela acha que ela precisa ser castigada porque ela não atingiu esses padrões. Isso por quê? Porque tem uma voz interna dela, talvez a voz do pai, a voz da mãe, que sempre falou: você é um incompetente, você é um burro, você não consegue fazer nada direito, você nunca vai dar certo na vida. E isso vai internalizando na cabeça dessa pessoa. E quando ela chega adulta, ela tem essa ideia na mente dela. Ela tem essa ideia na mente dela de que ela realmente é uma pessoa com defeito. Ela é uma pessoa estragada. Tem mais uma? Aí a gente precisa mudar, né? Quero mudar e o que fazer? No próximo domingo a gente vai saber algumas dicas de como mudar alguns desses padrões de comportamento para nós. Tá? Então eu pretendo falar na semana que vem sobre algumas coisas naturais que podemos fazer e sobre algumas coisas sobrenaturais que podemos fazer também. Tá? Existe o fácil, existe o difícil, existe o longo e existe o rápido. E o rápido não é fácil, o rápido é difícil, o longo é mais fácil. Tá? Vocês vão entender isso na semana que vem, quando a gente continuar falando e fechar aqui esse tema, né? Então eu espero que na palestra de hoje, ou nessa conversa que a gente teve, que hoje foi mais uma conversa, tudo que a gente falou aqui tenha trazido à memória de vocês coisas que vocês viveram. A intenção dessa palestra de hoje, é trazer à memória de vocês comportamentos que talvez vocês
manifesta e que vocês tenham vivido no seu passado, tá? Isso pode ser mudado, tá? Existem coisas que você pode fazer, existem coisas que os terapeutas podem fazer. Daqui a pouco a Agatha vai estar aqui no túmulo aí, tá? Você vai poder procurar ela. E também existem coisas que Deus pode fazer. Nós vamos falar sobre essas três coisas nessa noite. Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Desde já eu agradeço a paciência de vocês. E espero vocês aqui na semana que vem. E vamos trabalhar para trazer também os nossos convidados. Oremos. Senhor Deus.